Fala aí, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e hoje a gente vai voltar um pouco para a rotina mais rotineira do canal, que são os tutoriais de desenho e pintura, né? Acabei de fazer aí recentemente 2 videozinhos de história da arte e vou conectá-los todos a esse exercício de hoje, porque se vocês olharem nas entrelinhas do que eu falo aí no vídeo, tá tudo junto, tá tudo meio que indo pro mesmo lugar. Então, só recapitulando aqui, para quem já viu, né, recentemente, os vídeos de história da arte, eu falei do Rembrandt, né, um pintor holandês aí, barroco, e eu falei de estrutura de animais, né? Usamos algumas referências, de antropomorfização, que seria juntar aí, né, os aspectos de um ser humano em um animal, e tem zoomorfização, que eu acho que é o inverso, né? Pegar o animal e transformar em humano. Eu vou até ler melhor a respeito e depois eu esclareço isso, porque eu vi já os dois termos serem jogados aí quando eu pesquisava. E no vídeo de história da arte, eu falei no outro vídeo da pré-história sobre semiótica, sobre criação de símbolos e sobre, talvez, a primeira representação antropomórfica ou zoomórfica que a gente tem aí. A primeira não, né? A mais antiga que a gente tem um artefato, um registro. Obviamente que se esse artefato existe, só o fato dele existir já significa que muita coisa está sendo feita antes, né? A gente vê um nada aí do que é achado. Quer dizer, na verdade, sim, os achados arqueológicos são um nada do que foi produzido. Foi produzido muito mais. Você pode calcular o tanto que se perdeu. Se você achou um, você já pode calcular o tanto que se perdeu para que você tenha achado esse um. Bom, dando continuidade. Então, o que eu quero fazer hoje, para continuar esse passo a passo de antropomorfização aí, eu gostei muito desse lemúria aqui. E a minha ideia, para quem está acompanhando os vídeos na sequência, é trazer essa figura do Rembrandt para antropomorfizar essa figura do Rembrandt. Estava pensando com um gato, mas talvez aqui com lemúria. Só que antes disso, para ser prudente, porque vou tirar aqui agora para limpar a folha. Aqui, ó. Ctrl N, arquivo novo. Vou usar apenas, né? Vou só fazer. Esse vídeo basicamente é de estudo de desenho. A gente vai agora analisar. Eu não sei se vocês já estão ficando habituados com essa questão do quanto eu analiso e o quanto eu falo de análise. Mas analisar esse desenho, se eu quero brincar com a proporção dele, com a forma dele, antropomorfizar e fazer uma releitura, eu preciso analisar o que está acontecendo aqui, né? É um retrato do Rembrandt, é uma chave média baixa, eu diria até, e tem essa peculiaridade da sombra tá encobrindo o rosto dele. O que você vê muito é o oposto, né? É a sombra numa parte menos importante do rosto e o olho, nariz, boca, tudo com bastante luz. E a luz está batendo aqui no lóbulo da orelha. Isso não quer dizer, eu acho que a pintura é sobre a orelha dele, mas eu acho que isso aqui é o mood dele. Né? É meio melancólico quando você coloca o rosto do personagem nas sombras. Então, vamos analisar primeiro essa estrutura. Primeiramente, a gente precisa pensar na composição. Certo? Composição. Isso aqui você já pode até usar depois para analisar outras pinturas, mas eu não vou falar tanto disso. A gente vai analisar mais a estrutura mesmo dela. Tá? A gente não vai entrar na questão de simbologia ou tentar ir tão a fundo nisso. Primeira coisa, quando a gente vai falar de composição, o que tem que lembrar? Que é quase sagrado. É que composição só existe dentro de um plano. Sabe esse sketchbook que tem um monte de desenho aqui, assim, ó? Desenho aqui, rostinho, mãozinha. O meu sketchbook mesmo é uma porcaria não tem uma composição. Você pode até alegar, talvez, que aquilo seja uma composição, mas não é. Sabe, como, mas é só o meu jeito de compor, eu gosto quando é assim, meio... vou fazendo um desenho sobrepondo o outro. Eu entendo que tenham formas de compor, que você dê essa cara de sketchbook, cara de sobreposição de desenhos, mas composição, eu pelo menos, né, eu gosto de tratar dessa forma, porque para mim funciona, e quando eu vou falar com os alunos eu também sinto que funciona
a percepção. Porque você não coloca limites, fala, como tudo é composição, tudo é desenho, não adianta, daí não precisa nem fazer aula, pode só ficar desenhando em casa. Então eu acredito que para estudar, geralmente, pensem nisso até, ver se não faz sentido. Estudar significa mais ou menos colocar alguns limites e praticar dentro de alguns limites, para ver se isso te estimula a ser mais criativo muitas vezes. Certo? Vocês já pensaram na vantagem de limitar, né? De impor determinados desafios para você mesmo? E depois, não que eu fique 100% do tempo fazendo isso, mas eu faço com uma certa constância esses desafios para mim mesmo, essas limitações autoimpostas, né? Em paleta de cor, em várias coisas. Então aqui, qual que é a primeira limitação autoimposta? Que eu acho que não é uma limitação autoimposta, é um bom senso. É a gente primeiro refletir a respeito do plano pictórico. Isso aqui se chama plano pictórico. Se vocês quiserem um nome bonito, ó. Plano pictórico. Pictórico. Tá? Se vocês quiserem O que é o plano pictórico? O plano pictórico é a área que eu vou trabalhar. Geralmente a gente trabalha no formato retangular, horizontal ou vertical. Possivelmente esse plano pictórico pode aparecer num quadrado e também num retângulo e também, quer dizer, e também num círculo e também num triângulo. Mas no geral o plano pictórico é a área que a gente tem para trabalhar e vou dizer um spoiler da vida de artista, mais de 90% das vezes a gente está trabalhando dentro de um retângulo. Ou na horizontal ou na vertical. Basicamente são as duas questões que a gente tem que decidir. Nesse caso aqui é um retângulo na vertical. Se é na vertical, por que eu tenho que pensar se é vertical ou horizontal? Porque a força visual da composição, ela está ligada ao plano pictórico. Se é um retângulo na vertical, eu vou ter um eixo vertical mais forte do que o horizontal. E quando é no horizontal, eu vou ter o eixo horizontal mais forte. Não é à toa que muitas paisagens a gente faz na horizontal. Por quê? Porque valoriza o horizonte. Você quer colocar o horizonte, sei lá, um monte de montanhas, o mar, o sol, sabe? Tudo, as forças visuais horizontais, elas prevalecem quando a composição está horizontal, né? Outro aspecto da composição do Rembrandt desse retrato. Antes da gente desenhar o cara. O que mais tem aqui? Um triângulo. Sempre procure uma forma geométrica, ó. Sempre procure uma forma geométrica. Então, se eu fizer mais ou menos um triângulo aqui, ó, eu consigo garantir para mim que a área que o personagem ocupa, tá vendo que tem uma área de respiro aqui, ó, no plano pictórico? Que a área que o personagem ocupa assim, é essa. Então eu já divido em dois, né? Que seria o fundo e a figura, né? Por mais que não exista diferenciação quando a gente está desenhando, mas a leitura da imagem geralmente envolve alguma figura e um plano atrás dessa figura, né? Geralmente, né? Tudo falando geralmente, porque é difícil você estabelecer algo único. A arte tem uma variação muito grande de possibilidades para você ter uma verdade ou algo assim. Tem princípios que funcionam a princípio. Se você já põe... Isso que eu venho fazendo. Põe em prática os princípios que você tem aí na mão para estudar. Os que funcionarem, você continua fazendo. Os que não funcionarem, você descarta. Daí, às vezes, até de um tempo em tempo, você tenta de novo. Porque às vezes não funciona porque vocês não estavam preparados. Não é porque o princípio não funcionava. Então, às vezes, carece evoluir um pouco para entender a lição. Daí depois, como é que a gente pode subdividir? Primeira divisão que eu fiz, então, um triângulo que divide o personagem do fundo, né? Vocês estão vendo? Eu estou indo muito no didático básico, tá, galera? Não é que eu penso nisso sempre, mas eu já levo isso em conta sempre. Primeiro, então, a altura e largura do plano pictórico. Depois, o que eu tenho de figura e de fundo? Se é figura e fundo, uma forma geométrica para representar. Daí, a figura ela vai ser mais complexa do que o fundo, aqui no caso é. Então, como é que eu subdivido essa forma, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no plano pictórico, vou fazer na silhueta da figura. Eu tenho basicamente a cabeça e o corpo, certo? A cabeça eu posso fazer uma elipse aqui, para ter uma ideia. O corpo já está quase na base do triângulo. Só que, o que eu tenho entre a cabeça e o corpo? O pescoço. Eu costumo dizer, para ver se vocês lembram, que o pescoço muitas vezes é uma lata de atum. Ó, tá vendo aqui? Eu gosto de atum. Não é todo mundo que gosta. Então, se você costuma colocar essa latinha de atum aqui, e muitas vezes você já garante a estrutura cilíndrica, mais ou menos o tamanho do pescoço. Daí aqui eu tenho o ombro, ó, olhando o espaço negativo, né, que vai formar aqui. E
basicamente eu já tenho agora uma estrutura de uma figura humana aí, tá vendo? Dentro da composição. Agora o que eu tenho que fazer? Observar o eixo. Ó, onde é que está o rosto dele? O rosto está virado para cá. Então o eixo dos olhos está aqui. Ó. Outra coisa, vale lembrar, a cabeça dele, como todas as cabeças, né, é tridimensional. E eu sempre costumo enfatizar essa quina aqui, ó, da cabeça. Que é o que eu falo, né, quando a gente faz aqui um hexágono. É uma forma bidimensional, né? Mas aí conforme eu coloque uma quina nele, ele já começa a assumir aspectos tridimensionais. A mesma coisa serve para o rosto. Ó, olha essa quina, ela já não induz a gente a ver uma espécie de capacete, vai virando quase um robozinho. Ó, o cilindrinho aqui, a gente pode colocar para cá. Estão vendo? Estrutura é algo muito legal, mas não é algo para enrijecer o seu trabalho, né? Então estrutura é igual a estrutura de roteiro. Você não escreve pensando necessariamente na estrutura o tempo todo. Mas ela estando lá, você consegue usar para conferir certos aspectos ali, ou ver o que está funcionando ou não está. Né? Então a estrutura é importante, mas não talvez na gênese, na concepção do projeto, mas depois que você já tem a noção do que você quer, você aplica a estrutura e percebe aonde a forma funciona ou não funciona, muitas vezes, né? Então aqui, ó, de novo, a linha dos olhos. Tá vendo que é meio um robozinho que eu tô fazendo quase? Sobrancelha. Daí a orelha, ó, tá bem distante de toda a confusão. O crânio dele possivelmente estaria aqui. A boca dele aqui. Né? Se a gente estivesse olhando o crânio dele, a parte de cima do crânio está aqui, aqui está a mandíbula, mais ou menos, né? E daí a arcada dentária que fica aqui, certo? Cavidade ocular, né? Eu sempre falo, né? Não é que a gente desenha um crânio quando a gente vai desenhar um rosto. Ó, de novo, tem aqui o arco zigomático, daí vai ter aqui também, tá vendo a voltinha da bochecha dele? Ó? Depois a coisa e o queixo, que é um pouco para dentro, ele não é muito queixudo. Mas, de novo, isso que eu estou fazendo aqui, ó, vou colocar só ele olhando para cá. E daí o cabelo dele vai ter uma silhueta. O cabelo dele, a gente pode só marcar a silhueta. Tá vendo? É um volume, tem uma volta, depois tem outra volta e outra. Então, mais ou menos como se fosse aqui. Aqui. Beleza. Mais ou menos isso. Então, essa análise da estrutura, eu vou agora repassar aqui, ó. Certo? Isso aqui é a base. E a sombra, né? Olha que legal essa quina. Ela já nos ajuda a fazer uma leitura do valor tonal da cena. Lembra que eu falei do valor tonal da cena? Ou das chaves de valor tonal. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho a quina, eu já consigo saber aonde que estão as áreas de luz, de meio tom, sombras projetadas, né? Legal. Agora eu vou aproveitar para fazer um pouco mais rápido uma releitura do valor tonal, mas agora já munido da estrutura, do conhecimento da estrutura, da proporção, das quinas, já fiz essa leitura. Eu vou fazer agora uma versão um pouco mais intuitiva, gestual. Tá vendo? Esse seria mais ou menos o jeito que eu desenho quando eu desenho minhas coisas. Ó. Eu tô levando em conta a estrutura, mas ao mesmo tempo
eu fico com o lápis meio sem sair do papel, assim. Mas ao mesmo tempo, agora, eu estou mais preocupado com a expressão. É lógico que, como eu já fiz a leitura da estrutura ali em cima, tá vendo? O que eu quero mostrar para vocês é uma abordagem diferente. E eu acho que é a abordagem que vocês mais gostam de fazer é essa, talvez, que eu estou fazendo agora. Que é a gestual, que dá uma linha, tá vendo? Eu vou fazer a Ashura, o desenho vai começar a ficar talvez mais bonito, um pouco mais rápido. Isso aqui vai ficar um desenho duro para sempre, não adianta. Mas ó, tá vendo a diferença? Por mais que ele tenha ficado meio distorcido, tá tudo distorcido, tá? Quando eu olho aqui, a câmera é foda do celular. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a achurar pelo valor tonal, eu não vou continuar mais o desenho... Eu vou até acho que dar uma aumentadinha aqui, ó. Funciona? Beleza. Então agora eu vou, sem mexer muito mais no desenho, em camadas de Ashura, fazer uma leitura dessa luz e sombra. Seria como se eu fosse fazer o que eu fiz aqui com a parte estrutural, eu vou fazer aqui com a parte gestual. Tá? Então vamos lá. Ó. Primeiramente o que eu vou fazer? Tirar o branco do papel. Tá? Isso aqui acho que vai ser a primeira aula de Ashura, talvez, que eu vá fazer assim... Tem que fazer pequeno, porque a Ashura, se você aumenta, demora muito. Diferente de pintura, que a gente pode aumentar o pincel e preencher uma área rápido. Em Ashura, se eu estiver fazendo um A3 e eu for usar a mesma caneta, vai demorar muito mais para preencher o fundo inteiro de cinza com Ashura, né? Então, estudos de Ashura, quando a gente faz pequeno, a gente consegue um resultado legal em menos tempo. Conta muito o tamanho. Porque a Ashura é demorado, né? Então, ó, primeiramente, o que eu vou fazer? Tirar o branco do papel. O processo da Ashura é muito semelhante ao processo da aquarela, né? Acho que eu já falei isso em algum vídeo. Aqui também, ó, o rosto dele, né, todo na sombra. Uma britadeira aqui, São Paulo é foda. Toda vez que eu venho pra cá, quando eu vou fazer o vídeo aqui, tem algum barulho desses de obra na rua. Olha lá. Tá vendo uma primeira camada rapidinha? Já não deu uma isolada um pouco nos blocos, né, de luz e sombra. Então aqui é suave a passagem, eu não posso também arregaçar muito com uma linha. Basicamente, qual que é a leitura que a gente pode fazer aqui dessa forma? Chave alta, tá aqui, que são os tons mais claros. Aqui também um pouco. Chave média, tá aqui, e um tanto no cabelo. E chave baixa, tá aqui, certo? Então eu comecei deixando a chave alta liberada. Agora eu vou desenvolver a chave média. Ó. Agora eu preciso achar a fisionomia dele, que tá bem diferente. Os olhos dele são mais juntos. Mas eu não quero desenhar os olhos. Eu quero ir fazendo na mancha, como se estivesse pintando. Então reparem que eu vou começar a colocar mais achuras na parte onde seria a pupila dele, ó. Aqui. Na boca. Mas ó, não quero desenhar demais. Queixo. Daqui a pouco eu já vou cruzar essas achuras aqui.
O cabelo dele é mais armadinho aqui. Mais assim, eu acho. Daqui a pouco também eu vou definindo. Mas tá vendo como a expressão dele já tá mudando? Agora eu vou começar... O fundo praticamente é esse tom. Ele só é um pouco mais escuro em cima. Então eu quero fazer um pouco desse tom do fundo a mais, para eu poder deixar o fundo para lá. Daí não vou mais mexer no fundo. Até o fim. Daí o meu foco vai ser acertar o valor tonal do personagem. Tudo isso que eu tô fazendo, gente, quando chegar a hora de pintar o guache dele, da releitura, eu vou estar muito mais sabendo o que está acontecendo na minha vida por conta desses estudos, tá? Não é sempre que a gente consegue fazer tantos estudos para uma pintura. Isso aqui não é um trabalho que eu estou fazendo, é um estudo mesmo, meu, que está virando essa série de vídeos, que eu nunca sei exatamente o que eu estou fazendo quando eu estou fazendo esses vídeos, para ser bem sincero. Quer dizer, eu sei a respeito da pintura, porque eu dou aula de pintura faz muito tempo, então eu sei o que eu estou falando para vocês, mas os vídeos em si eu não sei. Eu faço aí. É que é algo que eu não posso me dedicar muito, porque eu faço eu tenho muito trampo. Então, é assim, né? Como já tô acostumado a falar, eu tenho que sentar e fazer agora, em meia hora, 40 minutos, e vou pegar e vou postar. Daí eu consigo fazer, cada 2 semanas, uma semana, eu consigo até fazer um videozinho. O de história da arte é bem mais complicado, vou falar pra vocês, viu? Não é que é complicado, é legal pra caralho de fazer, na hora é até mais fácil do que pintar, porque ficar falando de história da arte. Mas até eu estar pronto, com o assunto na ponta da língua, com uma ideia do que eu quero dizer, com uma ideia pro vídeo, que não seja só falar de datas e acontecimentos, né? Ter uma ideia legal para passar aí, um conceito, uma coisa mais instrutiva. Demora. Agora mesmo, eu estou me preparando pro próximo, que eu não sei quando que eu vou conseguir fazer, mas não vai demorar tanto, eu acho, mas o assunto que eu quero falar agora, que eu quero partir para as primeiras civilizações. E a arte da pintura rupestre para as primeiras civilizações, como é que ela fica? O que acontece na arte? Nossa senhora, é coisa que não acaba mais, que eu estou ouvindo muita palestra e hoje em dia eu não leio mais tanto, não consigo nem tempo mais para ler, ficar lendo sobre tudo. Mas eu ouço muitas palestras no YouTube de doutores, mestres em História da Arte, tudo em inglês, né? A maior parte do conteúdo mesmo da hora tá em inglês, do YouTube, não adianta. Até uma das coisas que eu faço com esses vídeos de História da Arte, é trazer para o português um tanto do conteúdo, porque eu sei que tem gente que não consegue acessar muito bem o inglês, e daí, às vezes, eu consigo trazer algumas das coisas que estão lá, né? Então, estou estudando aí Mesopotâmia, Sumérios. Muito interessante. Aqui agora, estou chegando numa parte que já está valendo a pena fazer variações mais sutis de valor tonal aqui. Já não está ganhando um outro tom, vou acentuar mais isso aqui no rosto dele. A ideia mesmo é que eu não desenhe com detalhe, porque na hora de pintar eu também não quero pintar com muito detalhe o rosto dele. Eu quero que vocês percebam que tem uma expressão dentro das sombras. Então tem que ser sutil mesmo. Daí é muito do contraste, né? Vocês vão ver agora que vocês conseguem o controle sutil de contraste que vocês conseguirem dar é o que vai possibilitar esse volume, essa sombra dele. Então esse estudo que eu estou fazendo agora vai me ajudar horrores na hora de pintar. Vocês viram que eu não me preocupo muito em cruzar a Ashura, né? Galera que faz a Ashura tem uma noia de querer fazer essa Ashura aqui, ó, que é a Ashura do jogo da velha, que eu chamo. Evitem esse padrão de Ashura o máximo possível.
Tem tantos tipos de Ashura. A que eu acho que a melhor para começar é Ashura paralela, fazendo mais próximo ou mais afastado, para escurecer, e Ashura cruzada curta, assim, ó. Sabe? Um xizinho, assim, ó. Então você vem, depois a cruzada Ashura, você só muda um pouquinho o ângulo e continua. Tá? Muito melhor do que essa aqui, para quem tá começando, inclusive. Essa quadradinha. Aqui eu nem tô cruzando, se vocês repararem, ó. Eu cruzo essa sutil aqui, mudando levemente o ângulo. E já me dá recurso pra caramba esse tipo de Ashura. Não sei a noia do cruzar no jogo da velha. Desde que eu comecei a estudar Ashura, meio que criança, ainda intuitivamente. Primeira vez que eu fiz Ashura no jogo da velha, eu falei, nossa, isso aqui não dá uma luz e sombra, não dá volume. É difícil fazer ela funcionar. Ela funciona muito bem. Quem manja, manja. Beleza. Tem uma galera que domina essa Ashura cruzadinha de jogo da velha. O Rembrandt mesmo foi um cara que eu estudei bastante as gravuras dele. Eu ficava copiando para entender o luz e sombra que ele faz e tal. E você entende muito a pintura dele quando você estuda as Ashuras das gravuras dele. Porque o Rembrandt fazia muita gravura, né, também. Gravura era o trabalho do ilustrador da época lá. Para sair em livro, ou para divulgar as obras que ele estava produzindo. E camadas, né? Não sei se vocês estão acostumados a pensar em Ashuras em camadas. Eu vejo que quem ensina Ashura geralmente não fala disso. Tá vendo quantas camadas eu tô dando? E como tá ficando aos poucos. Tá se formando aqui também. Vamos escurecer mais embaixo. Então, ó. Vou continuando aqui. Como é que tá? Olha a diferença do de cima e do de baixo. Tá vendo que tá a mesma estrutura? Mas não tá ficando com uma carinha de pintura? Isso aqui, ó. Tá leve. A expressão dele. Tá bem claro ainda. Dá pra escurecer mais, porque depois aqui dentro, ó, eu posso ainda escurecer mais. Agora tá sutil aqui, hein? Eu tô fazendo uma churinha aqui. Linhazinha de fio de cabelo para conseguir fazer o cinza continuar cinza, não virar preto. Agora começa a ficar eficiente cruzar para todos os lados. Tá vendo? Ó, nesse ponto que eu tô, fazer a Ashura cruzadinha do jogo da velha já cabe na parte escura. Porque eu já cruzei tanto que agora tem um ângulo que se eu não vier... Eu tô cruzando esse, se eu não vier no outro sentido agora, a Ashura quase já não faz mais efeito. Bem de levinho. O problema é isso. Eu tô fazendo Kung Fu Gandhi, o volume 2, né? Loucamente, viu, galera? Quem acompanha Kung Fu Gandhi, vou voltar a postar webcomic, preciso voltar tudo isso aí. Tá foda o que eu falei. Mas assim, tô fazendo arte final, o roteiro tá escrito, tô curtindo a história. Mas eu tô com uma mania de pôr Ashura na arte final, e eu tô gostando de pôr Ashura, só que isso demora mais ainda. Fica bonito, eu acho, no fim. Depois vocês podem me dizer se vocês gostam mais ou menos. Ah, tem um bordadinho dele aqui que eu esqueci de pôr. Uma gola. Vou escurecer mais agora. Tá vendo? Tô cruzando. Aqui sim, ó. Porque como eu quero preto, daí... Mas precisa cruzar muitas vezes. Não é cruzar uma vez só.
cruzar até cada pontinho branco quase desaparecer ali do meio. Ainda tem mais ainda escuro. Acho que em tudo isso aqui, ó. Cara, que desafio que tá fazendo fazer isso. Eu sabia que era meio complexo, mas o Rembrandt é muito sutil. Só quando você faz a releitura, muitas vezes é que você se liga no poder de síntese desses caras. Por isso que eu também aconselho muito a estudar o trabalho dos mestres aí, né? Não é pela estética do trabalho deles em si, mas é pela inteligência que eles usavam na hora de pintar. Ó, ficou... Quer ver? Se eu consigo deixar mais perto aí. Pra vocês verem. Tá vendo? E aqui, ó, a estrutura. Então vocês viram que a ideia dos dois foi o quê? Foi preparar me preparar, né? Ah, eu acho que o branco do olho dele tá muito branco. É muito escuro. Quero ver quando eu for fazer o guache. Então agora o próximo vídeo que eu fizer vai ser... Talvez eu vou fazer aqui mesmo, ó. O desenho. Eu vou tentar fazer a versão já com o desenho com o lemure nessa pose. Ou esse, ou... Não vai ser nenhum de verdade, vai ser uma mistura deles. E daí depois que tiver feito esse desenho eu vou pro guache. Beleza? Então, minha gente, valeu aí por acompanharem, por quem tá ajudando a compartilhar essas coisas, sempre muito bem-vindo. Um beijo pra todos, até mais, falou!